Olá, pessoal. O Conexão RS está começando. Você lembra do julgamento do Mensalão? Pois com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, quem assume a presidência do Supremo é Ricardo Lewandowski. O que muda? É o que a gente discute agora. Ainda tem as notícias do dia e o quadro Atrás do Volante. Não saia daí. Mais segurança na capital gaúcha. Boa noite, Fernando Perdigão. Boa noite, Bives. O que o governo do estado pretende fazer? Pois então, boa noite a todos. 200 novos policiais militares vão reforçar o policiamento em Porto Alegre. 150 vão vir do interior do estado e outros 50 deixam as funções administrativas para irem para as ruas. Hoje, Porto Alegre conta com 3.000 brigadianos que cuidam da segurança na cidade. E o Datafolha divulgou a pesquisa com as intenções de voto para a presidência da República, realizada depois da morte de Eduardo Campos. O Instituto colocou na disputa a até então a postulante vice Marina Silva. Ela deve ter a candidatura à presidência oficializada na próxima semana, ou melhor, na próxima quarta-feira. Como ficaram os números do primeiro turno, a gente confere agora. No cenário com Marina Silva, Dilma Rousseff do PT aparece na liderança com 36% das intenções de voto. Marina, na chapa do PSB, tem 21%. O candidato Aécio Neves, do PSB, aparece com 20%. Outros candidatos somados chegam a 5%. Brancos e nulos somam 8% e indecisos 9%. O Datafolha também quis saber como os eleitores votariam no segundo turno. Para isso, fez duas simulações. Acompanhe. Se entre Marina e Dilma, a representante do PSB teria 47% dos votos contra 43% da pesquisa. Elas estão tecnicamente empatadas. Já na simulação entre Dilma e Aécio, a candidata do PT aparece com 47% das intenções de voto contra 39% do tucano. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores e, conferindo aqui, 76 municípios nos dias 14 e 15 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Bom, o diretor da Datafolha, o Mauro Paulino, ele vai estar hoje no Roda Viva a partir das 10 da noite e é uma boa alternativa, a partir das 10 da noite aqui na Ubra TV. Imperdível. Imperdível. Bom, você participa aqui do programa, faça contato em facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, Bives. A gente tem imagens agora do site Veja ao Vivo. Você confere a Zona Norte de Porto Alegre, Avenida Benjamin Constant. A gente pode ver que o trânsito está bem tranquilo na avenida, sem grande movimento, sem grande fluxo de veículos na Benjamin Constant, na Zona Norte de Porto Alegre. A Força Aérea já investiga as causas do acidente em que morreu o ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos. A hipótese de falha humana é a mais provável. Peritos americanos e canadenses representando a empresa fabricante do aparelho estão em Santos, trabalhando na investigação sobre as causas do acidente. Também atuam na área os especialistas do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. Uma das hipóteses é de que o piloto, ao desistir do pouso, possa ter tentado fazer uma curva sem a ajuda dos instrumentos, confiando na visibilidade. A manobra pode ter feito o avião perder estabilidade, provocando a queda. Mesmo com as turbinas ao máximo, o piloto não teria como controlar a aeronave. A Força Aérea Brasileira já refez a trajetória do avião e tem condições de projetar exatamente o grau de angulação da curva realizada pelo piloto. Não há previsão para o término da investigação. Uma multidão se despediu do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O velório ocorreu neste domingo em Recife. Segundo a Polícia Militar do Recife, 160 mil pessoas compareceram ao funeral de Eduardo Campos. O velório do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência aconteceu no Palácio Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. Além de Campos, o assessor de imprensa Carlos Percol e o fotógrafo Alexandre Severo também foram velados no palácio. O corpo de Eduardo Campos seguiu para o cemitério Santo Amaro, onde foi enterrado ao lado do túmulo do avô dele, Miguel Arraes, morto há 9 anos.
E é sobre essa verdadeira reviravolta na campanha eleitoral que a gente vai até a nossa redação conversar com a Maressa Sampaio. Olá, Maressa. Oi, gente, tudo bem? Como estão? A gente está muito bem. E você está no meu lugar hoje. Estou muito bem, Fomos todos pegos de surpresa por essa revelação dessa pesquisa do Datafolha, né? Que traz as mudanças bem mais radicais do que a gente até imaginava, né? Um momento em que a candidatura, então, da Marina Silva dá uma guinada e se torna realidade. Vai ser difícil agora ela dizer não, né? É verdade. E ela que já apresentou números positivos, né, para a sua campanha na primeira tentativa à presidência da República. Exatamente. Mas no início dessa tarde, a Renata Campos, então a viúva do Campos, ela reuniu a imprensa para ler uma carta em relação ao Eduardo Campos. Nessa carta ela disse: "Fica tranquilo, Dudu. Teremos a sua coragem para mudar o Brasil. Não desistiremos. É aqui que cuidaremos dos nossos filhos." Ela disse, então, que está à disposição do partido, não citou o nome da Marina Silva, o que para alguns analistas foi uma curiosidade. E, então, ela se colocou à disposição principalmente para participar ativamente das eleições no Pernambuco, que é o estado onde o afiliado político do Eduardo Campos, o Paulo Câmara, do PSB, ele tem apenas 13% das intenções de voto, o que é muito curioso lá no estado em que o Eduardo Campos tinha toda a aprovação de mais de 80% da população, né? No Pernambuco, então, o Armando Lira, do PTB, venceria as eleições no primeiro turno com 47% das intenções de voto. Isso, então, faz com que a Renata torne a sua participação mais ativa na campanha lá. Então, como eu disse, ficou curioso porque ela não citou o nome da Marina aí nessa caminhada, né, para mudar o Brasil, conforme ela disse. Já o presidente do PSB, o Roberto Amaral, disse que o partido não vai tomar decisões baseado em pesquisas eleitorais, então se referindo a essa pesquisa revelada pelo Datafolha. Ele também afirmou que a Renata pode ser candidata ao que ela quiser, porque muita gente tem falado da possibilidade da Renata, a dona Renata, como muita gente chama ela, ser a vice da Marina Silva. Em outro cenário, o vice da Marina Silva poderia ser o até então candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Beto Albuquerque, o que traria uma certa curiosidade às eleições, já que estaria assim cheia de gaúchos, né? Tem a Dilma, que é praticamente uma gaúcha, temos a Luciana Genro, temos o Eimael e teríamos também o Beto Albuquerque. O curioso a respeito da saída do Beto Albuquerque é que as eleições aqui no Rio Grande do Sul para o Senado tomariam, digamos assim, um novo rumo, porque o Beto Albuquerque deixaria a candidatura do Olívio Dutra florescer mais, no sentido de que são dois candidatos que têm um alinhamento ideológico bem parecido, ou seja, possivelmente a candidatura do Lazier Martins perderia aí alguma porcentagem, né? Ou melhor, a do Olívio Dutra ganharia alguma porcentagem. Mas é tudo especulação até agora, né? Tem se falado muito no nome do Pedro Simon para assumir a candidatura ao Senado. Será que vai ser o Beto Albuquerque? Não sabemos ainda. Outra coisa que a gente deve citar é que a Marina assumindo a candidatura, ela teria que clarear alguns pontos, né, no seu programa, como, por exemplo, o compromisso do PSB com o agronegócio, já que a Marina é uma ambientalista, né? Vocês têm alguma coisa para me dizer sobre isso? Até os grandes empresários do agronegócio têm uma certa rixa com a Marina Silva justamente por ela ser ambientalista, né, Bives? Justamente eu estava assistindo agora, sabe que a campanha está muito forte na internet, então tem vários vídeos disponíveis onde eles expressam suas ideias muito antes de serem candidatos à presidência da República. Tem um vídeo que me chamou a atenção, é justamente a Marina respondendo sobre essa questão a partir do Código Florestal, do novo Código e toda essa problemática em cima das pessoas que trabalham com agronegócio frente aos ambientalistas. Acho interessante o eleitor utilizar esses recursos, não é mesmo, Marissa? Utilizar a internet, onde tem muita coisa disponível para que a gente possa entender as ideias. Né? A verdade é que a Marina ela é ainda uma grande incógnita. Ela vai ter aí um tempo curto de televisão, né? E essa é uma coisa que eu queria ressaltar. Essa pesquisa agora, no calor do momento, é aceitável que ela esteja, né, que ela venha como esse fator surpresa. A gente tem que
procurar ver as outras pesquisas, entender que amanhã começa o horário eleitoral de fato na TV, em que a Dilma vai ter 11 minutos, o Aécio 4 minutos e meio e a Marina 2 minutos. Então, ela tem essa desvantagem, né? Outra coisa que também tem sido pouco divulgada e que saiu junto com o resultado dessa pesquisa Datafolha é que o governo Dilma Rousseff aumentou 6% a sua avaliação positiva em relação ao mês passado. Talvez aí pela questão do sucesso da Copa esteja se refletindo agora, não sei. Mas o que fica de fato é que quem até agora saiu realmente perdendo com essa foi o Aécio Neves, né? Porque a Dilma não perdeu, o Aécio Neves perdeu pouco, mas a Marina cresceu em cima dos indecisos, dos brancos, dos nulos. Então, até agora, quem está realmente ameaçado é a candidatura do Aécio Neves. E agora é esperar para ver as próximas pesquisas, né? É verdade. O que chama atenção é a questão do segundo turno. E isso é o que chama muita atenção nessa primeira pesquisa. O fato é que o segundo turno parece estar realmente garantido agora. Sim, isso é um fato. Na próxima quarta-feira, então, a gente vai ter a informação concreta de se Marina vem Exatamente. ou não para Existem resistências do PSB, né, para essa candidatura. Bom, a única questão que eu acho que tem que ficar bem clara é que essa diferença de tempo que eles vão ter na campanha eleitoral, na propaganda política, reforça ainda mais a força da internet, a força que a internet vai ter nessa campanha. É verdade. Ali está tudo equilibrado. Exatamente, mas a gente sabe que o tempo de TV ainda é muito relevante nisso. E o PSB mesmo ainda tem algumas resistências internas em relação à candidatura da Marina. Eles não têm uma coesão ali em relação ao nome dela, né? Tem gente que quer que seja a Renata, tem gente que postula o nome do irmão do Eduardo Campos, o Antônio Campos. Então, até agora a gente acha que vai ser a Marina, é bem provável, até depois. Eles dizem que não vai influenciar, mas é óbvio que uma pesquisa como essa cai como uma bomba, né? Todo mundo está falando dessa pesquisa hoje. É verdade. Então, é bem possível, é muito provável que a Marina seja realmente confirmada como a candidata do PSB. Certo, gente? Certo. Quero deixar bem claro que a imagem da redação ficou muito mais bonita com a Marisa. Até parece. Tu tá muito bonito hoje, viu, Bigos? Muito obrigado. Assim a gente vai jogando confete. Né? Obrigado, Beijo, Marisa. gente. Obrigado. Tchau, tchau, Marisa. Boa noite. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O que muda com o Ricardo Lewandowski na presidência da Corte. O Procon de Novo Hamburgo vai ser reformado. A obra deve custar R$80 mil. A previsão é que o serviço esteja pronto até o dia 22 de agosto. Enquanto isso, o serviço não vai funcionar. Quem precisar de atendimento deve ligar para o número 3581-9531 ou então enviar solicitação por e-mail. Bom, a canalização de esgoto na rua Santa Catarina, no bairro Matias Velho, aqui em Canoas, deve ser concluída nesta semana. A rede tem 80 metros de comprimento e usa 55 canos. Bom, a rede deve melhorar o escoamento de água da chuva no bairro que vem enfrentando vários problemas com a chuva, várias inundações, né? É verdade. A correria e o estresse podem prejudicar a vida afetiva das mulheres. A falta de desejo sexual é um problema comum, mas ainda é difícil para elas falarem sobre isso. Elas passam correndo, estão sempre apressadas. Com a vida moderna, além dos filhos, da casa para cuidar, vieram as pressões do mercado de trabalho. É jornada dupla, em casa, às vezes a gente não dá conta, não. Tá complicado, a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tá difícil. Diante de tantos afazeres, com esse acúmulo de funções, está um problema silencioso, que nem sempre chega aos consultórios: a falta de desejo sexual. Você tem que arrumar jeito, porque senão você vai caindo na rotina e se você não der conta em casa, alguém vai dar, né? Dos dois lados. Sabendo administrar, acho que dá tudo certo. Um levantamento feito pela USP em parceria com a Unifesp mostra que há cerca de uma década, 56% das mulheres estavam insatisfeitas com a vida sexual e 63% tinham dificuldade em admitir o problema. O estudo mostrou ainda que, quando perguntados, 50% dos ginecologistas ficam pouco confortáveis para responder sobre problemas relacionados a essa questão. É importante que ela saiba que, para uma vida sexual saudável, saúde física e saúde psíquica são fundamentais.
Uma campanha lançada em todo o Brasil pretende reavaliar os dados dessa pesquisa feita em 2001 e saber o que mudou na relação entre médico e paciente. Nesse sentido, para saber o quanto o médico está à vontade, tem conhecimento e se sente disponível para cuidar da saúde sexual da sua paciente. E eles já sabem o caminho para uma vida melhor a dois. Muita intimidade, muito entrosamento, muito diálogo entre os dois para entender qual que é a necessidade de cada um. Bom, o estresse no trabalho fez a lauda aqui do assunto ou isso sair o Wilson. O Wilson, é o Mas estresse. essa é novidade para mim, eu não sabia disso, que o estresse pode causar um dano tão grande assim na vida das pessoas. Bom, 139 mil crianças devem ser vacinadas contra a hepatite A no Rio Grande do Sul. A vacina está disponível nos postos de saúde. Crianças de 12 meses a 2 anos incompletos devem ser imunizadas. Com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, quem assume o comando do Supremo Tribunal Federal é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele foi revisor das penas do processo do Mensalão e, nesse processo, tentou reduzir parte dessas penas, o que não agradou o então presidente Joaquim Barbosa. Mas, e agora, sem Joaquim Barbosa e com Lewandowski no comando, como vai ficar? Como fica? Esse é o tema da nossa discussão, além do funcionamento do próprio STF. Vamos discutir isso hoje no Conexão RS com os nossos convidados. Vamos receber hoje Paulo Regis Rosa da Silva, advogado, e Eugênia Reichard, também advogada, e Reichard, vamos corrigir. O pessoal presidente da subestação da OAB de Canoas. Exatamente. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao nosso programa. Temos várias perguntas, mas eu acho que a primeira pergunta que a gente pode passar para a nossa audiência é como funciona o STF? Como essas pessoas chegam, esses magistrados chegam ao STF? Como é formado esse grupo e depois, consequentemente, como chegam à presidência, esse rodízio de presidentes? Perfeito. O STF ele tem uma característica, como toda a corte no Brasil. O tribunal ele não é formado apenas de juízes togados. O que significa isso para os nossos telespectadores? Juiz togado é aquele que é de carreira. Ele ingressou na magistratura através de um concurso público. Mas essas cortes superiores, elas não são formadas apenas de juízes de carreira. São formadas com juízes que militaram na advocacia, como nós. E que são indicados, é o que nós chamamos, está lá na Constituição, por isso que se denomina de quinto constitucional. Ou seja, uma parte da corte, dos membros da corte, é indicada e é extraída do corpo da OAB. Então, advogados militantes e que tenham realmente uma estrutura, um conhecimento, né, reputação ilibada, aquilo que diz na Constituição, né, doutora? Reputação. Saber jurídico. Então, por isso eles são destacados. Evidentemente que a nomeação é feita após passar pelo Congresso Nacional, e eles são sabatinados, tá? E são nomeados pelo presidente da República. Esse é o procedimento. E para a chegada, doutora, à presidência de todos que compõem o STF, a indicação dos colegas para chegar a presidente? Na verdade, para chegar à presidência é feita uma eleição. Uhum. Mas depois de indicados pelo Senado Federal, os colegas, né, os candidatos, eles são nomeados pelo presidente da República. Sim. Isso é uma das questões bem importantes. E todos são nomeados pelo presidente da República. E são, depois, por uma eleição entre os colegas, e no caso do ministro Ricardo Lewandowski, ele teve 9 votos favoráveis e somente um contrário à eleição dele. Quem votou contra? Na verdade, essa informação eu não tenho para lhe dizer. Não é aberta. Não é aberta, eu não tenho como te assegurar. Agora, quem doutora, o que a gente pode esperar do novo presidente, o Ricardo Lewandowski, em relação ao Joaquim Barbosa? Pode haver um certo afrouxamento nas penas das condenações? Não, eu não acredito que tenha um afrouxamento nas condenações. Na verdade, o ministro Ricardo Lewandowski atuou no processo do Mensalão como um revisor, né? E agora
assumindo a presidência, na verdade, ele já assumiu interinamente a presidência do STF, com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Eu tenho certeza que ele vai aplicar a legislação. Então, não haverá um afrouxamento. Claro que o juiz, no caso o ministro, ele usa a sua convicção pessoal também, mas ele tem que usar o regramento jurídico para, assim, determinar a liberação, a alternativa de penas. Eu não tenho dúvida que ele usará a lei processual adequada. Doutor, na opinião do doutor e da doutora, essas diferenças, essas convicções pessoais que ficaram bastante evidentes durante o processo do mensalão entre Joaquim Barbosa e Lewandowski, como é que a gente poderia, resumidamente, entender o posicionamento deles frente à lei? A natureza humana nos diz isso com muita facilidade, ou seja, é muito comum em assuntos extrajurídicos nós termos opiniões diferentes sobre vários temas que dizem respeito à sociedade. Evidentemente que numa corte onde nós não temos um único pensamento, nós temos um único corpo, mas não temos um único pensamento, evidentemente que nós teremos posições diferentes, tendências diferentes, e é isso que acontece. Agora, como a colega diz, e ratifico isso, não há como fugir daquele corredor estreito que a lei estabelece. Evidentemente, com interpretações que podem ser diferentes no sentido da convicção que cada ministro tem a respeito daquele assunto. Agora, a pergunta para os dois, tá? No julgamento do mensalão, foi considerado um julgamento político por muitas pessoas, né? Qual é a avaliação de vocês? Foi correta? Foi errada? Foi político ou não foi político o julgamento? Eu não acredito no julgamento político. Eu acredito que foi, sim, um julgamento jurídico, foi embasado em conhecimentos jurídicos, né? Aliás, os ministros todos, né, são escolhidos dentre aqueles que têm notáveis saber jurídico, um conhecimento muito profundo da legislação, e tem essa característica do entendimento. Nós sabemos, né, como bem disse o meu colega de debate, doutor Paulo, nós temos as nossas convicções, os nossos livre convencimento. E assim foi utilizado. Acredito que não houve qualquer conotação política. Muito embora nós sabemos que esse tipo de julgamento do mensalão tinha uma expectativa política muito grande, né? E talvez aí que tenha surgido esse clamor público, né, que levou a entendimentos da sociedade e de pessoas mais leigas com esse entendimento de que haveria um julgamento ali político e não diferentemente do que realmente foi realizado. Existe uma explicação técnica para a revisão das penas em que o Lewandowski mudou algumas delas? Existe alguma explicação técnica ou parte também a partir de uma convicção pessoal esta revisão? A legislação processual, e esse é um aspecto que nós temos que ter cuidado, é que esses julgamentos se deram numa última instância. Tá? Normalmente há um caminho inclusive bastante longo, né? O processo tramita na esfera estadual ou na esfera federal e até chegar à corte é um caminho longo. Neste caso, não, eles foram processados e julgados naquela corte. Então, alguns aspectos, inclusive esses aspectos que envolvem critérios, né, diferentes entre interpretações, são típicos desta fase de um processo onde o julgamento final se deu ali. E, evidentemente, que por força dos princípios constitucionais de garantia de revisão, quem revisar o processo poderá ter uma interpretação diferente sem se afastar do cumprimento da lei. Muito bem, agora vamos fazer um raio-x sobre a atuação do Lewandowski no STF. Ele foi defensor do projeto Ficha Limpa. Ele influenciou para que o projeto entrasse ainda em 2010. Isso foi um avanço, na opinião de vocês? Com certeza. Na verdade, ele foi um dos grandes defensores da lei da ficha limpa, quando, então, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E eu acredito, assim, eu não vejo assim, uma explicação que não seja dessa forma, como muito vantajoso para a sociedade, para que entrasse ainda, naquele ano, a lei em vigor. Né? É um benefício para toda a sociedade, para todo o processo eleitoral, né, que tenha entrado ainda naquele ano em vigor.
né? Assim como outras ações dele também, bem importantes para a sociedade. Agora, voltando para o mensalão, na questão José Dirceu, há uma espécie de contradição, algo incoerente, na medida em que ele pediu a absolvição de José Dirceu, naquela situação, nesse raio-x que a gente está fazendo em cima do Lewandowski. Veja exatamente esse aspecto. Vamos reiterar esse ponto. Quer dizer, além da interpretação legal, existem aspectos que estão ligados à convicção. A interpretação não é um processo matemático, né? 2 e 2 são 4. Não, interpretação. A gente até brinca, muitas vezes, em sala de aula com os alunos. Você tem que aprender a interpretação gramatical ou teleológica, que seja a interpretação finalística, né? O que o legislador quis dizer com aquilo? Então, a interpretação faz parte desse processo. É evidente que nós, que somos advogados, a gente diz, olha, aquele magistrado tem um peso maior na caneta, aquele outro não, ele é mais leve, né? Então, isso até faz parte do jargão dos advogados, da gíria, né? Então, é evidente, é a questão da convicção, é a questão da interpretação e a maneira que a pessoa enxerga. Se ela tem a caneta mais pesada, é porque ela tem uma convicção nesse sentido. Não significa ilegalidade, significa uma forma de aplicar a lei dentro dos seus preceitos, da sua convicção. Dá para a gente dizer, então, que, no caso, o Joaquim Barbosa tinha uma caneta um pouco mais pesada do que sem dúvida, o Lewandowski. Sem dúvida. Com certeza, mas eu acho que é bem importante assim, fazer a diferenciação entre um e outro, né? Porque o ministro Joaquim Barbosa, ele tinha a incumbência de relatoria dos processos. O ministro Ricardo Lewandowski era o revisor dos processos. Então, é muito importante, sendo um tribunal de última instância, como muito bem salientou aqui o meu colega, doutor Paulo, tem que ter esse cuidado da correta avaliação das provas, da correta aplicação da lei, porque é a última instância. Então, ali não se permite que alguma seara seja aberta de forma a prejudicar aquela parte que não terá outro recurso. Uhum. Né? Então, tem que ter esse cuidado, né? E na função, e aqui eu não faço qualquer defesa ao ministro, né? Até porque não tem qualquer interesse nisso, mas é bem importante que nós saibamos interpretar a situação, né? Ou seja, a função dele neste contexto processual, como revisor. Né? Uhum. Então, o relator do processo ele tem esse dever de relatar e de buscar ali, então, a aplicação, e o revisor ele tem que ter esse cuidado de saber se, por acaso, não se está ali cometendo ou, então, avaliando a prova de uma forma errada, de forma a prejudicar o réu naquela ação. Então, resumidamente, a função... Porque, na dúvida é pró-réu. Né? Então, havendo uma dúvida quanto à substância da prova, ela tem que ser corretamente avaliada. Agora, para não ser injusto, só para a gente poder entender... Para que a justiça seja exatamente aplicada em sua para a gente poder entender. plenitude. No caso do mensalão, para não determinar e já sair indicando que o ministro, por exemplo, o ministro Lewandowski, a caneta é de pena, é mais leve, e que, tradicionalmente, o ministro Joaquim Barbosa tinha uma caneta de chumbo mais pesada, a função no mensalão de cada um dentro do processo é que leva... Né, ajuda, contribui para que cada um tenha uma visão diferente em cima do próprio processo. Com certeza. Agora, nós não podemos esquecer, me perdoe, é que, na verdade, embora existam decisões monocráticas, ou seja, é aquele ministro, é aquele julgador que vai proferir, nós temos que entender que o Supremo não é formado apenas de uma ou duas pessoas, né? É preciso o voto dos demais. Quer dizer, existe, mesmo... A colega acabou de mencionar o papel que ele exercia de revisor. Além do revisor, ainda existe o voto dos demais ministros, quando a matéria não é uma matéria de decisão unipessoal, monocrática, como nós chamamos. Agora, falando sobre a gestão do Lewandowski, né, ele disse que quer trabalhar na construção de alternativas para que nem todos os conflitos sejam judicializados. Né? Existe essa possibilidade de arranjar outras soluções? Com certeza. A própria Ordem Gaúcha, Seccional Rio Grande do Sul, em 2012, criou a Comissão Especial de Arbitragem, onde ali se busca a conciliação e a medição de conflitos. Porque se entende-se, aliás, isso não é um instituto novo, né? Já é um instituto que existe há bastante tempo,
que o Poder Judiciário está em colapso. Aqui mesmo, na subseção, no ano passado, nós fizemos um movimento em razão do colapso do Poder Judiciário. Então, hoje, o Poder Judiciário ele não tem mais aquela capacidade de instruir e julgar os processos de uma forma mais adequada e que chegue ao jurisdicionado de uma forma mais ágil, rápida e plena. Então, o que acontece com esses institutos da conciliação e da mediação? É onde se leva o conflito para que ali se busque a conciliação e a mediação. Porque nós sabemos que muitos conflitos são suscetíveis de uma conciliação, de se chegar a um resultado mais satisfatório para o jurisdicionado sem precisar passar por aquele processo moroso da judicialização. E esse instituto é muito importante e acreditamos na ordem que seria um dos, das possíveis resoluções desse problema do colapso do judiciário que enfrentamos hoje. Muito bem. Muito obrigado. A gente continua no próximo bloco a discussão. Exato. E se você de casa quiser participar, nos mande uma mensagem em facebook.com/ubratvcultura. Bom, estamos de volta e 4.900 animais devem participar da Expo Inter esse ano. 12% a menos exemplares que em 2013. Essa era uma tendência, né, Bives, que a organização já esperava depois de acompanhar feiras menores. O custo para manter funcionários no evento é um dos motivos da redução. Já a expectativa de negócios da Expo Inter desse ano é de manter os números de 2013, que é mais ou menos, olha só, 13 bilhões e 200 milhões de reais em negócios. Nossa. 3 bilhões, desculpa. Corrigindo, 3 milhões e 300 bilhões. Bom, vamos voltar para a nossa entrevista. Estamos recebendo hoje o advogado Paulo Regis Rosa da Silva e Eugênia Reichart para analisarmos o STF agora com a presidência de Ricardo Lewandowski. Conversamos sobre as mudanças propostas, a forma de encarar a justiça do ministro Lewandowski. Com aquela ideia de desobstruir o judiciário, de certa forma, acabar com o acúmulo de papéis em processos que poderiam ser mediados inicialmente, a gente pode esperar, a partir de agora, no STF, uma justiça mais ágil no Brasil? O processo já vem acontecendo. É preciso que nós tenhamos esse cuidado de observar, e quem milita no foro sabe disso. Especialmente a Justiça Federal, né, doutora? Justiça Federal, hoje, a maioria dos processos são processos eletrônicos, o que facilita e agiliza o processo. Evidentemente que o Supremo também, como a Corte, ela precisa ser dotada dos mecanismos hoje da informática, da eletrônica, tudo isso já chegou, né? Então agora é preciso acelerar esse processo. E dentro desses instrumentos, nós poderemos alcançar em breve tempo uma agilidade. Tenho certeza que essa convicção do ministro, por ser ele também do Conselho, presidente do Conselho, ele vai dotar e vai contaminar, no bom sentido, que a justiça brasileira como um todo ande com essa agilidade que todos nós esperamos, não só os advogados e principalmente as partes. Doutora, para finalizar. É possível ressaltar que hoje os agravos de instrumentos já são totalmente digitalizados e enviados para o STJ e o STF. E me parece, assim, pelo que tenho acompanhado um pouco do ministro Ricardo Lewandowski, já em 2008 ele instalou e foi certificado com ISO 9001 em seu gabinete pessoal. Então, ele pretende estender isso ao CNJ e ao Poder Judiciário. Então, eu vejo assim com um ar bem moderno, um avanço bastante significativo em termos de Poder Judiciário com a instalação do ISO 9000, com a certificação, quem sabe, do Poder Judiciário, onde ele, quem busca uma liminar hoje, em 24, 48 horas tem o despacho. Nós sabemos que isso, em termos de Poder Judiciário, é um avanço bastante significativo. Então, eu vejo que o ministro Lewandowski tem esse braço talvez mais moderno, que possa contemplar os jurisdicionados com uma justiça mais ágil e mais efetiva. Sem contar que eu gostaria de fazer aqui uma referência, que eu, verificando assim, um pouco
da postura do ministro, ele tem uma postura de vanguarda, porque assim como defensor da lei ficha limpa, ele também foi grande defensor, e no momento que ele relatou um processo, ele estendeu ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário a lei contra o nepotismo. E também, como estendeu também, no momento que ele relatava um processo, também tornou-se depois uma súmula vinculante a unidade familiar compostas de membros de um mesmo sexo. Então, a união homoafetiva com partilha de bens, com a possibilidade de partilha de bens e de recebimento de benefícios. Então, vejamos, é uma visão moderna, é uma visão de vanguarda que o ministro, tenho certeza, que vai estender na sua gestão. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutor Paulo, doutora Eugênia. E eu tenho certeza que a expectativa não só dos advogados, de todos os envolvidos, mas da população brasileira. Obrigado pela presença. Agradecemos, estamos à disposição. Foi um ótimo debate, muito obrigado. O fim de semana foi movimentado em Gramado. Neste sábado, foi possível conhecer quais os filmes venceram o Festival de Cinema. A Estrada 47, de Vicente Ferraz, foi escolhido como o melhor filme do Festival de Cinema de Gramado. O júri popular selecionou O Segredo dos Diamantes, de Elvésio Ratona, como melhor filme. Se no livro do Silvério tinha uma pista, cada livro vai ter uma frase diferente. Então, cada frase é uma pista, é isso? É isso. Já A Despedida, de Marcelo Galvão, recebeu o título de melhor diretor. Na vida, você pode ter muitas mulheres, mas só uma pode ter você. Bom, vamos falar sobre carro agora, porque está aqui com a gente o gerente da De Pascoal de Canoas, Cleomar Peterson. Boa noite, Cleomar. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Já é nosso representante sobre carros aqui. Ele e o Guilherme Roquete. Isso é verdade. Seja sempre bem-vindo. Somos apaixonados por carros. Bom, Cleomar, a gente saiu de uma semana de bastante frio aqui no Rio Grande do Sul para começar essa com um dia como hoje, quente, né? Isso interfere no carro, por exemplo, na calibragem dos pneus? O que a gente deve fazer? Quais cuidados? Pneus sempre requer muita atenção com a calibragem, né? Não estando bem calibrados os pneus, você vai ter o desgaste prematuro de pneus, vai ter desgaste prematuro de peças também, que o pneu tem. Existe uma... No mercado, o pneu, quanto menos pressão, mais macio ele fica. É o contrário hoje. Pela construção dos pneus radiais de automóveis hoje, quanto menos pressão você tem, ele fica mais duro, ele vai transmitir mais para as peças do veículo. Ah, sim. Não, e tem a relação da calibragem, porque, vamos botar, o carro fica mais leve, aí o cara bota uma calibragem, como a gente diz, estufa o pneu, ou abaixo, por exemplo. Esse tipo de problema, o excesso, né, botar mais ar ou deixar ele com menos ar, que tipo de problema pode causar? O pneu com excesso de pressão, você vai perder aderência ao solo, ou seja, vai ter menos segurança com o teu veículo. Na frenagem também, você vai ter menos frenagem com um pneu super calibrado, né? E qual a calibragem que uma pessoa deve usar num carro popular, um 1.0, um compacto, né? Um hatch, para quem anda na cidade e quem anda em rodovia, tem diferenciação? Varia de carro para carro, mas vamos pegar uma média de 28, 30 libras, que nesses veículos a pressão ideal, né? Bom, e com frio as mangueiras, tubulação, as baterias, tudo isso tem que ter uma atenção, né? Com o frio o correto é fazer uma revisão. Vamos começar pelo próprio sistema de ventilação do veículo. Hoje o carro anda na rua, pega toda a poeira e capta e fica preso dentro do veículo isso aí. Pode romper. Pode romper. Você fica respirando isso aí, esse ar, né? Sim. Quer dizer, existe um filtro de ventilação que é nem o filtro do motor. Às vezes as pessoas não se tocam, tem que trocar o filtro, tirar aquele filtro preto, cheio de porcarias, né? Eu troquei o fluido de freio. Fluido de freio. Fluido de freio. Tem alguma relação com a temperatura também? Fluido de freio também tem tempo de vida, né, que Sim. se diz, né? Troquei essa semana. Tem que trocar, porque ele vai perdendo a viscosidade. Perdendo a viscosidade, você vai tendo menos pressão para o freio também. Agora, Cleomar, tem um colega aqui da TV que ele descobriu que estava com o pneu hoje, né? Com o pneu da frente do carro dele rasgado, tá? O que ele deve fazer? Pneu rasgado? Rasgado, isso. Pneus radiais de automóveis hoje não tem conserto. Pneu rasgou, infelizmente, tem que substituir por um troca. Tem que trocar. E aí tem que trocar os dois da frente ou
Se o step tiver zero, conseguindo a mesma marca, você pode botar rodar o pneu do step, mas o novo. Ou compra 2 novos e continua com o step também, que é um novo, porque o step você quando utiliza tem algum problema, claro. Né? Não pode ter pneu ruim no step, né? Eu acho que a produção hoje estava estudando o meu caso, né? O meu carro. Porque justamente isso aconteceu na troca de um modelo para outro. Na verdade, é o mesmo modelo, o meu carro, mas de uma troca para o outro, mudou a roda, de 14 para 15. Essas mudanças, isso influencia o quanto no dia a dia, na calibragem? Por que os carros estão vindo agora com os carros populares com 15, com aro 15? Hoje, vamos pegar assim, há alguns anos atrás, o pneu mais vendido era o 13. Passou pro 14, agora o 15 realmente agora... Para explicar, o 13 é aquele mais fino. O 13, como é que eu vou dizer, é a altura do pneu, Sim. é a altura. Depois veio o 14 e agora veio o 15. Quais são os benefícios por exemplo, de um 13 para um 15? Aderência... É tecnologia. Tecnologia. Hoje um pneu com aro, quanto maior o aro, mais tecnologia. Ele vai te oferecer mais segurança, conforto, estabilidade, né? E o pessoal fica dizendo que é para o carro ficar mais caro. Botaram o pneu para o carro ficar mais caro. Mas não. É segurança, né, Cleomar? É segurança. Tem muita tecnologia nova em cima desses pneus novos, hoje todos os fabricantes, né? E uma atenção que a gente tem que ter agora no inverno também é com o ar-condicionado, né? Com a limpeza do ar-condicionado, né, Cleomar? Não tem nem dúvida isso aí. Hoje você não utiliza o ar, mas utiliza o ar quente, etc. Tudo passa pela tubulação do veículo, que vai sair dentro do veículo. Né? Hoje se recomenda fazer a higienização, a limpeza do sistema de ventilação do veículo. Quando vão fazer a revisão, as pessoas acham que isso digamos assim, um luxo, né? Não é luxo. Importantíssimo. É muito importante trocar o filtro também da ventilação, que existe um filtro, todos os veículos têm um filtro, que aquele filtro fica totalmente contaminado. Olha, belas informações. Belas informações. Cleomar sempre me ajuda. Obrigado, Cleomar. Um abraço pro pessoal lá do Pascoal. Vou usar hoje tudo no meu automóvel. Bom, e o Conexão vai ficando por aqui.